essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem. Ela diz assim, não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. As pessoas não têm noção que elas podem ser seus piores inimigos, né? E geralmente quem é um autossabotador não se vê como uma pessoa que bloqueia os acontecimentos da sua vida, né? Que joga contra. Ele sempre acha que é o outro que joga contra ele. E a autossabotagem é isso, quando a pessoa interfere negativamente na sua própria vida. São aquelas pessoas que quando elas sonham com uma coisa, aí todo mundo se reúne, ajuda para que ele possa obter aquele objetivo. E aí quando está perto de conseguir, de começar a ir numa trilha para alcançar um determinado patamar, ele mesmo se autodestrói. É mais ou menos como uma bomba programada para estourar na hora que essa pessoa está atingindo aquilo que ele sonhou ou aquilo que ele achou que era o sonho. Um autossabotador sempre é uma pessoa que tem uma idade emocional muito aquém da sua idade real. É como se fosse uma pessoa que parou ali o desenvolvimento emocional na infância, na adolescência e que tem profunda dificuldade de admitir a entrada na vida adulta. O autossabotador, ele tem tanto medo de assumir a sua vida adulta, a sua independência, a sua liberdade, como lidar com as frustrações, como acionar a sua resiliência, porque a resiliência a gente só consegue acionar através do sofrimento, através dos desafios, que ele prefere sair fora do jogo. Então ele arruma uma desculpa que é ínfima, que não justifica, para ele sair dessa trilha do crescimento. O medo de arriscar e o medo de assumir responsabilidades. Então, se eu tenho uma tarefa a fazer, na vida adulta, você tem que fazer. Ninguém vai fazer para você. Por exemplo, pagar suas contas, ir a um compromisso profissional ou ir a um compromisso social. Você não tem como mandar representante. Então ele vai procrastinando aquilo, sempre esperando que alguém faça. Então são pessoas muito bacanas em gerais, são pessoas muito animadas, inteligentíssimas, mas que têm um pavor tão grande de crescer, né, de se tornar realmente independentes, que eles acabam passando o tempo, eles ainda são aqueles adolescentes. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que progredir nisso ou naquilo, mas ela tem que amadurecer, né? E amadurecer significa mudar a postura diante da vida. Porque assim, não tem viver sem amadurecer. Se você ficar o tempo todo, como o Peter Pan, parado ali na infância e adolescência, essa pessoa vai chegar uma hora que ela vai perceber isso e vai ser tarde, porque não tem mais tempo. Então, o autossabotador, ele está sempre achando que tem muito tempo. Porque amadurecer é chegar e dizer, não posso, não consigo. A sinceridade e aceitar que a gente tem limitações. E também tem coisas muito boas. Essas pessoas que entram na tua vida e falam, né, tipo assim, eu te amo, te adoro, eu brinco que é Hebe Camargo, né, que falava lindinha, fofinha, eu tenho muito pé atrás. Porque assim, as pessoas que entram na tua vida levam um tempo para gostar de você de verdade, ver os seus defeitos, ver suas qualidades. O bajulador, ele entra na tua vida fazendo você se sentir a melhor pessoa do mundo. Você é a mais bonita, você é o mais encantador, você é o mais inteligente. E ele alimenta isso. Por quê? Porque quando você está dominado pela vaidade e o bajulador usa a sua vaidade, você fica cego. Porque você começa a se viciar. A vaidade dá feito um efeito droga. E você vai abrindo portas. Duas coisas que deixam a gente sempre muito vulnerável. A pena e a vaidade. Né? Eu não saberia dizer nem qual que deixa mais vulnerável. E o bajulador, ele faz exatamente isso. E ele vai se mostrando assim, uma pessoa muito fiel, entre aspas. Ele antecipa o que você quer, antecipa o que você quer falar, antecipa tudo numa questão do tipo assim, olha como eu te admiro, olha como eu te amo, olha como eu me preocupo. O bajulador chega a colocar, tipo assim, eu vivo pra você, pra fazer suas vontades.
Isso é muito ruim, né? Porque ninguém deve viver para o outro, em hipótese alguma, nem que seja numa relação afetiva. Mas o grande objetivo do bajulador é te distrair com a vaidade, deixar você vulnerável ali, tipo, essa pessoa gosta muito de mim, me ama muito, porque está sempre elogiando, vendo o que eu quero, para poder tirar algum ganho. Né? Ou seja, desviando algum dinheiro, ou seja, usufruindo de coisas que o teu nome possa dar, tipo assim, uma entrada no show, uma entrada no teatro, usando o teu nome para conseguir coisas. Eu trabalho com fulano, eu trabalho com a ciclana, e ciclano e fulano não estão sabendo que o nome está sendo usado para isso. Quer dizer, criar um ibope, né? Aquela pessoa, tipo assim, isso na questão profissional, eu trabalho com fulano, ou na questão afetiva também, quando você diz, eu sou esposa de fulano, eu sou marido de ciclana, quer dizer, como se isso fosse título. Não existe isso, né? E isso é muito ruim, a gente tem que ter muito cuidado para, na hora de subir, saber que tem em volta as pessoas, não são aquelas que vão lhe aconselhar. As pessoas que vão lhe aconselhar de maneira verdadeira são aquelas que te conheciam antes do sucesso. São aquelas que vão torcer por você e vão dizer, não faça isso, que isso você pode capotar. Cuidado com as pessoas que acham que tudo que você faz é maravilhoso. Não é. Não é. Acredite nas pessoas que amam você, essas vão dizer onde é que você está errando. Isso é amor. É tão importante a questão, numa sociedade capitalista liberal, a validação, você valorizar qualquer coisa, patrimônio, empresa, imóvel, é absolutamente importante. Como é que a gente faz uma validação, um valuation da gente, que seria a autoestima? Como é que a gente se valida? Que valor a gente dá a gente? E aí isso é muito compatível com a autoestima. Por exemplo, se eu tivesse que perguntar para você, quais são os teus melhores valores? Tá, isso aí tem um patamar grande de valor para uma pessoa. Mas isso te dá uma autoestima? O respeito é amizade? Não necessariamente, porque a autoestima ela precisa, mais do que ter um valor fictício, ela precisa ter um valor individual. Então é uma coisa subjetiva. Eu não posso te validar ou dar valor a uma característica sua, porque na autoestima, auto é da própria pessoa. Você tem que se dar esses valores e isso tem que ser de base para que você se sinta bem e possa exercer esse valor no mundo. Com certeza. A pessoa não se vê como ela é. Existe ser humano perfeito? Não existe ser humano perfeito. A gente tem qualidades, a gente tem defeitos e a gente tem disfuncionalidades, coisas que não funcionam absolutamente bem. A grande questão é a gente aceitar isso, porque eu vejo que as pessoas que têm baixa autoestima, elas acham que nada é mutável, ou seja, elas são ruins e nada vai mudar aquilo. Ou as pessoas que têm um ego, um narcisismo ou uma coisa inflada, que elas são maravilhosas. Não tem a pessoa que seja tão ruim assim, nem tem a pessoa que seja tão maravilhosa. Então, assim, esse equilíbrio da gente ver com olhos mais reais do que a gente tem de bom, do que a gente não tem de tão bom e o que a gente pode mudar. A autoestima tem muito a ver se a gente tem a sensibilidade de captar o que a pessoa tem de melhor, de captar seus talentos e não atrapalhar, deixar aquilo se desenvolver. Se não puder ajudar, não atrapalha. Em questão de talentos, de dons, eu sempre falo isso, nunca atrapalha. Elegância para mim é um combinado muito bem feito de simplicidade, empatia, educação e discrição. E se a gente for pensar nesses 4 itens, talvez a gente viva o momento mais deselegante da humanidade. É verdade. Porque assim, as pessoas estão confundindo aparecer ou elegância com arrogância, com grifes, com ostentação, com coisas que não tem nada a ver. Elegância é um comportamento. Então, elegância não tem nada a ver com moda, apesar das pessoas fazerem essa associação. Elegância não sai de moda, né? A moda passa, né? Uma cor, um decote, mas se você tem uma postura, né? É a roupa que você veste, né? Tipo assim, você veste a roupa, mas quem faz a roupa elegante é quem está vestindo. Não é a pessoa, não é a roupa em si, não é aquela peça.
A peça não é É a elegante. sua essência que É a faz sua você essência vestindo aquela tornar- roupa. Eu acho que quando você tem a necessidade de botar muita Uma grife, marca, muita. coisa. Não, tudo de marca. É. Se você quer comprar uma marca, compre, porque Que ela um te veste detalhe bem, que te porque veste bem, gosta. mas não porque aquilo vai te validar como pessoa. Nada te valida como pessoa, a não ser a sua essência. Nada, nada vai te validar. Eu conheço pessoas que se vestem inteiras de coisas muito caras, e são extremamente infelizes. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que rever o conceito de elegância, mas rever muito. Tem uma frase da Coco Chanel que eu acho maravilhosa, que ela diz assim, não é a aparência, é a essência. Não é o dinheiro, é a educação. Não é a roupa, é a classe. É a classe. Isso é elegância. A elegância tem a ver com aconchego. Uma pessoa elegante, ela passa um aconchego, ela passa uma coisa boa, ela não te afasta. Porque assim, a ostentação é tão arrogante que te cria uma repulsa. Porque a ostentação, ela faz dá um assim, choque. eu tenho, você não tem. Então ela cria uma hierarquia de cara, que é muito feio. Distanciamento, né? Porque assim, ostentação, arrogância, só faz as pessoas se sentirem... você diminui as pessoas para tentar se elevar. Isso é horrível, porque você está se elevando na base de coisas caras. Isso não leva a nada. É isso, é a simplicidade. Eu acho que a simplicidade Menos é a coisa das mais. coisas mais elegantes que tem. Eu vejo isso hoje, assim. As pessoas estão tão precisando de coisas para ser alguma coisa, confundindo, que elas se perdem, elas não sabem quem elas são. E aí você vê adultos que chegam e falam assim, eu não sei para que eu tô aqui, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Porque assim, o material vai preenchendo uma coisa que chega uma hora que não tem preenchimento. Que a elegância e a beleza não são coisas materializadas, são coisas de funcionamento. Qual é o funcionamento daquela pessoa?